Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo ao Santuário Lunar. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma das deusas mais populares do mundo, a deusa da compaixão e da misericórdia, Kuan Yin. Como a Kuan Yin é uma deusa chinesa e uma deusa budista, antes da gente ir direto para a história de Kuan Yin, vamos entender um pouco sobre a história do budismo na China. O budismo surgiu na Índia, e aí ele se espalha pelo Oriente, pelos países ao redor da Índia, e a China é um desses países. A escola, ou a principal filosofia que se espalha com mais rapidez na China é o Mahayana. E ele vai se espalhando com muita facilidade pela China, mas ele se depara também com as filosofias já instauradas e comuns na China, que é o taoísmo e o confucionismo. Enquanto o taoísmo tem uma visão dual de tudo, o yin e o yang, que são complementares, e o confucionismo é mais focado na moral e na ética, o budismo traz uma visão totalmente diferente de espiritualidade, de energia. E essas três filosofias, elas acabam se complementando, não é uma excluindo a outra. Então é comum que tudo se misture. E a China, ela sempre foi um país que sofreu muito com guerra, com lutas entre clãs, entre imperadores, e isso a gente vê retratado na história do budismo também. O budismo tem 4 grandes perseguições na China, e em cada uma dessas perseguições acredita-se que vai acabar o budismo, mas ele nunca acaba, ele sempre sobrevive. Durante a terceira perseguição, onde os templos foram destruídos e tal, por volta do ano 845, depois da Era Comum, a figura de Kuan Yin ganha mais força, porque a China entra num período de guerra novamente entre os clãs, entre os imperadores. Então as pessoas, para pedirem por misericórdia, para pedirem para passar por esse período de sofrimento, eles voltam para Kuan Yin. Então a gente consegue entender que, como a China é um país enorme e muito populoso, sempre foi, né, muito grande o território e tal, é natural que Kuan Yin ganhe essa popularidade tão grande. E depois da China, a Kuan Yin também se espalha para outros países ao redor e vai para Vietnã, vai para Laos e vai inclusive para a Coreia e para o Japão. Kuan Yin tem diferentes histórias, né? Assim, se você tem acompanhado o canal, eu sempre falo, são várias versões, mas o final sempre é o mesmo. Só que antes também de ver uma das principais e mais difundidas histórias sobre a origem de Kuan Yin, a gente tem que também entender um outro aspecto de Kuan Yin que vem de uma outra divindade do budismo, do Mahayana, chamada Avalokiteshvara. Avalokiteshvara é uma divindade dual, tanto homem quanto mulher, da compaixão. E ele observava, ou ela, né, porque não tem pronome para definir, observava o mundo e cuidava do mundo. Só que aí ele vê tanta tristeza, tanto sofrimento, que ele acaba se entristecendo também. Mas enfim, quando esse aspecto, essa divindade chega na China, por encontrar com o taoísmo, que separa o homem da mulher, o feminino e o masculino e tal, essas qualidades de compaixão, de misericórdia, de carinho, de cuidado, são totalmente femininas. Então, Kuan Yin, ou Guanyin, ganha esse aspecto exclusivamente feminino na China. Agora, a principal história difundida sobre a origem de Kuan Yin. Disse que uma princesa chamada Miao Shan foi a terceira filha de um casal. E esse casal, de o rei e rainha, queria um filho homem para ser herdeiro. Então, como ela nasce mulher, ela é meio que excluída por ser, de novo, né, uma outra mulher. Então, o pai, o rei, arruma um casamento para ela, para Miao Shan, com um homem rico. I said, Mom, I am a rich man, you know? Só que ela não quer se casar, ela quer meditar e ela quer atingir a iluminação. Ela quer viver uma vida mais tranquila. E o pai não aceita. Então ele manda ela para um templo budista e ele ordena que os monges do templo deem tarefas super pesadas para ela e maltratem ela de alguma forma para que ela se arrependa e volte para ele poder casar ela com alguém.
Pois bem, ela vai para esse templo, ela recebe as tarefas difíceis, ela é maltratada, mas ela não está nem aí, ela segue o caminho do Buda, ela segue meditando. O pai fica enfurecido, né, porque é tudo em vão, e aí ele ordena que alguns soldados levem Miao Shan para o meio da floresta e matem ela. Então os soldados levam Miao Shan para a floresta, ela de certa forma já sabe o que está acontecendo, mas ela não se abala, ela não está nem aí para o perigo, ela dá risada da cara do perigo, e no momento em que ela vai ser assassinada, um tigre branco aparece, derruba os soldados, pega Miao Shan e leva para o alto de uma montanha. No topo dessa montanha ela consegue a tranquilidade que ela sempre buscou e ela consegue meditar para tentar chegar à iluminação. O tempo vai passando e o pai fica doente, a lei do karma, que também é muito associada com Kuan Yin. E o pai fica doente e ninguém consegue descobrir qual é essa doença e como curar. Até que um monge, do nada, aparece e diz que existe uma cura para essa doença, que ele precisaria de um olho e de um braço de alguém que doaria o olho e o braço para ser feita uma poção que curaria. E ele pensa, quem é que vai, né, dar um olho e um braço para me curar? E o monge diz que existe uma pessoa que mora no topo de uma montanha que seria capaz de fazer esse sacrifício. Então ele manda alguém para ir lá buscar o olho e o braço dessa pessoa para fazer o sacrifício, para fazer a poção. E a Miao Shan, sem saber, né, que é o pai nem nada, ela doa. Não só um olho e o braço, mas ela já dá os 2 olhos e os 2 braços. Então a pessoa volta com os ingredientes, faz a poção e o rei fica curado. Daí, como forma de agradecimento, ele decide ir até essa montanha para poder agradecer pessoalmente a pessoa que salvou a vida dele. Quando ele e a rainha, o pai e a mãe, chegam lá, eles se deparam com Miao Shan sem braços e sem olhos e ficam em estado de choque e de arrependimento por tudo que fizeram por ela e pedem desculpas, né, e agradecem ao mesmo tempo. Desculpa aí, você agora tá cega e sem braços, né, por minha culpa, mas eu tô vivo, né. Aí a Miao Shan, ela diz que não tem problema, que ao entregar os braços, ela ganhou outros 1000 braços. E ao entregar os olhos, ela despertou um terceiro olho, o olho de diamante. E nesse momento ela atinge a iluminação e ela se torna Kuan Yin. Só que no momento de partir para uma outra dimensão iluminada e se tornar um Buda, ela ouve o choro, o desespero das pessoas. Então ela decide que ela não vai deixar esse plano, ela não vai deixar os planos materiais, né, por completo, enquanto houver alguma pessoa sofrendo. Enquanto ela conseguir ouvir um choro, um pedido de socorro, um pedido de ajuda, ela vai ajudar, ela não vai partir. Essa é a história mais difundida de Kuan Yin. Então, como eu falei no começo do vídeo, a Kuan Yin é extremamente popular na China, e não só na China, como em países ao redor da China, como Taiwan, Vietnã, inclusive no Japão. E ela tem vários nomes, né? Além de Kuan Yin, tem Guanyin, tem Quanon e outros parecidos. Agora uma pergunta, qual a maior estátua que você conhece? Sem olhar no Google, não vale trapacear. Qual é a maior estátua no mundo que você já viu falar? Seria o Cristo aqui no Rio? Seria a Estátua da Liberdade em Nova York? Se a gente olhar no Wikipedia, alguém fez a gentileza de fazer uma lista das maiores estátuas do mundo. Aqui a gente tem uma pessoa, né? Não é uma estátua, é uma pessoa, mais ou menos 1,75 m de altura, que é uma altura mediana. Para efeito de comparação, olha o Cristo Redentor aí do lado dessa pessoa, com 30 metros de altura, sem o pedestal. Grande, né? Ao lado do Cristo, então, a gente tem uma estátua de Kuan Yin, praticamente do mesmo tamanho.
Mas logo depois a gente tem uma outra Kuan Yin na China que tem 40,8 metros de altura. Ou seja, 10 metros a mais já. E agora a gente tem a Estátua da Liberdade, com 46 metros de altura. Bem grande. E agora a gente tem uma Kwanon no Japão, com 50 metros. Muito grande. Mas tá, isso não é nada ainda. Agora a gente tem essa Kuan Yin na China com 78 metros de altura. Sim, 78 metros de altura. E o Cristo, que já era enorme, tinha quantos metros? Você lembra ali? 30. Mais que o dobro. Não satisfeitos em terem uma estátua de 78 metros, a gente tem uma Kwanon no Japão de 88 metros de altura. E depois tem essa na China com 99 metros. E agora, para fechar a lista, tem outra Kwanon no Japão com um impressionante 100 metros de altura. Essa estátua foi a maior estátua do mundo entre 1991, quando ela foi construída, até 1993, quando uma outra maior que ela, que não é uma Kuan Yin, foi feita. Se a gente olhar a lista inteira, que eu deixei o link na descrição do vídeo, tem várias outras estátuas de Kuan Yin, tem várias estátuas de Shiva, muitas e muitas de Buda, algumas do Cristo, algumas até de Maria, mas a predominância é Buda e Kuan Yin, principalmente entre as maiores. E essa é a Kwanon de 100 metros de altura vista pelo Google Earth. Impressionante, né? Kuan Yin tem vários símbolos atribuídos a ela, mas alguns são principais e se destacam mais como a jarra com água ou orvalho, que ela está sempre carregando ou derramando essa água. É uma água eterna e essa água tem habilidade e simboliza a cura e a renovação. Tanto que Kuan Yin, é dito que ela tem 33 manifestações diferentes. Cada uma delas tem uma história também, né? Não é só dizer uma manifestação. E uma dessas manifestações, a primeira, para ser mais preciso, ela vai até uma terra onde as pessoas estão todas perdidas e a terra está seca. E ela derrama essa água em forma de chuva e restaura a terra e purifica as pessoas. Aliás, é dito também que a Kuan Yin se manifesta através de chuva, seja ela uma chuva real ou uma chuva etérea. Outro símbolo comum a ela é o salgueiro, esses raminhos que ela carrega, que ela pode enfiar no jarro de jade e jogar para purificar, ou ela pode simplesmente carregar, que também simbolizam purificação. Outro símbolo, muitas imagens de Kuan Yin, a gente vê ela em cima de um dragão. Isso simboliza o domínio da calma, da tranquilidade sobre a fúria, sobre o impulso. Então, a Kuan Yin, como eu falei, tem essas 33 manifestações diferentes. Cada uma delas foca num símbolo e numa habilidade, numa história única. A maneira mais fácil de se conectar com Kuan Yin é através do mantra de Kuan Yin, que é atribuído a Avalokiteshvara, que é Om Mani Padme Hum. Recebemos a joia da consciência do lótus, onde o lótus é o chakra cardíaco. Ao entoar esse mantra, a gente pode se conectar com a energia de Kuan Yin para pedir ajuda, né? Por favor, nos tira desse inferno, né? E é para pedir por misericórdia, por ajuda, para poder melhorar a situação em geral. E você também, se quiser, pode montar um espaço para Kuan Yin na sua casa, colocar um jarro d'água, coisas do tipo. Agora, minhas histórias pessoais com Kuan Yin aqui no Rio de Janeiro foi quando eu achei essa imagem que está aqui atrás. Essa Kuan Yin aqui. Estava no centro do Rio e aí entrei numa loja chinesa. Uma loja bem antiga, aliás, a dona disse que foi a primeira loja chinesa aberta no Rio de Janeiro. Então, tá, quem sou eu para duvidar? Até porque parecia mesmo. E aí lá
eu enxerguei a Kuan Yin lá em cima e eu perguntei, aquela lá é a Kuan Yin? Como você conhece Kuan Yin? Eu conheço. É ela? É ela! E ela ficou muito surpresa, eu achei até que fosse me atacar, mas enfim, ela disse que ela sente muita falta da Kuan Yin na cultura brasileira, porque ela costumava ver a Kuan Yin em muitos lugares, imagens de Kuan Yin, decoração com Kuan Yin, e aqui ela sente essa falta, porque quase ninguém conhece, quase ninguém fala sobre. Então a surpresa dela a gente entende, né? E aí eu perguntei, né, se estava à venda, ela disse que sim, aí eu comprei, depois ela tirou outra, ela tinha várias, e colocou no lugar, mas era diferente. E uma outra história com Kuan Yin é, tem uma lanchonete aqui perto de casa, muito boa, e uma vez o dono, que é um chinês, ele que veio trazer o pedido. E eu tenho uma outra Kuan Yin ali fora no portão, para proteção, né? Quando ele estava ali entregando tudo, ele não fala muito bem português, então ele apontou Guanin. Assim, Guanin. Por que Guanin? Para proteção. Então a gente vê como ela é realmente popular lá, né? É a Guanin, a deusa da misericórdia e da compaixão que ouve o pedido de ajuda de todos no mundo. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, deixe um comentário também com a sua experiência com Guanin, tá certo? Use o nosso oráculo, visita lá. Muito obrigado e até o próximo. E se você ainda está aqui, por que você não fica mais um pouquinho no canal? Aqui você assiste uma playlist com todas as deusas já postadas. Aqui uma playlist com todos os feitiços e estudos já postados. E aqui você se inscreve para as novidades. Muito obrigado.